Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico, mais uma live de estudo bíblico, aonde a gente, toda segunda-feira, para você que acompanha o nosso canal aí, mas não faz parte da nossa comunidade, toda segunda-feira a gente faz um estudo bíblico aqui no YouTube. E a gente, traz uma palavra que possa edificar a nossa vida, que a gente possa crescer juntos e sermos transformados juntamente com os nossos irmãos, na meditação da palavra e no guiar do Espírito Santo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração com você. Separe esse momento aí na sua casa, esteja confortável, aconchegado, que nada nesse momento venha te atrapalhar, venha te distrair, tá bom? Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos por mais essa oportunidade. Pedimos que a Tua presença, o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, nesse estudo bíblico e que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, venha de encontro ao nosso ser e transforme as nossas vidas, Pai. Nos deixe mais parecidos contigo, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, a nossa esperança está em Ti e sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém e amém. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre comunhão, uma disciplina espiritual que a gente corriqueiramente fala, mas que principalmente nos dias de hoje é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque cada vez mais, conforme os dias vão passando, a gente vai sendo inflamado, influenciado, para pensarmos apenas em nós mesmos. A gente está vivendo, sempre foi dessa forma, mas isso tem se intensificado de uma maneira incalculável, que é o pensamento somente no eu quero, eu posso, eu vou, eu tenho esse sonho, eu e eu. E a gente vai aprender com a palavra de Deus que Deus não nos criou para sermos somente eu, sabe? A gente tem até se difundiu, essa frase, se dizer que dentro da igreja, que eu sou a igreja, A gente já falou isso ou até mesmo costuma falar ainda, eu sou a igreja, Para se referir que a igreja não é o templo, as quatro paredes de um barracão, de uma igreja, um prédio, Mas a igreja não é eu não sou a igreja. Nós somos a igreja quando vivemos em comunhão. Quando eu e o meu irmão vivemos em comunhão, aí sim nós somos a igreja. Entende? Então a gente precisa lutar contra esse falso ensino. A gente precisa lutar também contra a influência do mundo, a influência desse sistema falido, que é o sistema mundano, que diz que a gente deve pensar mais em nós, mas eu devo pensar mais em mim, de uma maneira totalmente egoísta, exclusivamente egoísta. Para a gente então embasar o nosso estudo de hoje sobre comunhão, eu quero trazer uma perspectiva através do texto de Gênesis capítulo 4, que a gente vai falar sobre Caim e Abel, tá? É uma passagem muito profunda, um acontecimento único na palavra de Deus e muito profundo, tá? Então, Gênesis, abra aí comigo, abra sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 4 e versículo 3, que diz o seguinte: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso e por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel?
Respondeu ele: Não sei, não sou responsável por meu irmão. Até aí. Então a gente viu aqui, meus irmãos, uma passagem muito forte. Isso aqui relata o início da humanidade, né? Logo após a criação, logo após Adão e Eva terem concebido dois filhos, Caim e Abel. A Bíblia vai dizer que Caim ele se torna um agricultor, né? Ele planta coisas, né, para comer. E Abel se torna um pastor de ovelhas. E eles vão para um culto, né? Eles vão para um culto. E nesse acontecimento, nesse culto, Caim acaba matando seu irmão. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, né, a respeito de comunhão é sobre a nossa comunhão com Deus. Nós vamos falar sobre a comunhão com Deus e sobre a comunhão com o próximo, ou especificamente com o nosso irmão, certo? E antes de nós termos comunhão, que também isso, né, a gente fala em comunhão, logo a gente pensa, eu tenho que me relacionar mais com os meus irmãos, eu tenho que estar mais junto com os meus irmãos, eu tenho que caminhar mais com eles, né? Enfim, eu tenho que participar mais das coisas que eles participam. Mas na verdade, a comunhão, ela só tem valor, ela só tem algum valor se ela primeiramente acontece entre eu e Deus. Sem essa comunhão ocorrer entre eu e Deus, ela não vai ocorrer entre eu e o meu irmão. Então a comunhão, ela parte do princípio que ela começa em Deus. É a minha relação vertical para depois eu fazer a minha, cumprir a minha relação horizontal. E a gente percebe aqui nesse texto que Deus vai falar o seguinte, a palavra, melhor dizendo, vai falar o seguinte: Deus não aceitou Caim e sua oferta. Então vamos analisar, eles estão indo para um culto, eles estão indo adorar a Deus. Consegue imaginar? Lá no início da humanidade não tinha prédios, não tinha nada, era só a natureza. Caim e Abel vão para um culto. E Caim e sua oferta não são aceitos. Caim e sua adoração não são aceitos por Deus. Caim e o seu culto não é aceito por Deus. E em seguida Deus vai dizer o seguinte: se você proceder bem, não é certo que será aceito? Então aqui o que a gente percebe é que Caim vinha tendo uma vida que não condiz com o que Deus estabeleceu, com o que Deus esperava de Caim. Então perceba que a nossa adoração, o nosso culto a Deus, ele é uma manifestação da nossa relação com Deus. A nossa oferta, as obras que a gente entrega com as nossas mãos, o culto que a gente presta a Deus, Deus aceita tudo isso a partir do momento em que nós somos aceitos por Deus. Perceba que o texto diz que Deus aceita Abel e a sua oferta. Em primeiro lugar, Deus coloca o seu filho, a sua criação, Abel. E em contrapartida, também Deus não aceita Caim. E depois não aceita o culto de Caim, a adoração de Caim, a oferta de Caim. E para não ficar somente nas minhas palavras, abra comigo 1 Coríntios capítulo 6, e no versículo 9, diz o seguinte: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E agora abra comigo também no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 e versículo 19. Diz assim: As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes,
ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso aqui, por que eu trouxe esses dois textos? Porque esses dois textos de 1 Coríntios e o texto de Gálatas, eles nos mostram o tipo de ação, o tipo de coisa, o tipo de obra, né, o tipo de característica das pessoas que não são aceitas por Deus. E o texto que a gente acabou de ler, os dois versículos, eles citam várias características, e dentro de todas essas características que o texto cita, se enquadram todas as porcarias e pecados que nos afastam de Deus. O texto de Gálatas, a gente leu que todas essas coisas e coisas semelhantes a estas. Então, tudo que se parece, que tenha alguma semelhança, não precisa ser exatamente aquilo, mas que tenha alguma semelhança com essas características de pessoas que não serão aceitas, já se enquadram em atitudes, em obras que Deus não aceita. Logo, se nós permanecemos nessas coisas, no egoísmo, na dissensão, na inveja, na imoralidade sexual, Deus não vai nos aceitar, assim como Deus não aceitou a Caim. Lembre-se, nós estamos falando sobre comunhão. E agora, no primeiro ponto, comunhão com Deus. Então, sim, irmãos, Deus estabeleceu um padrão de vida, de culto, de adoração e de oferta que Ele aceita. Existe sim uma diferença entre aqueles que são aceitos e aqueles que não serão aceitos. Não se deixe enganar, irmãos. O mundo aí fora tem pregado um falso evangelho onde diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas no momento em que elas são chamadas, mas no momento em que elas entram no caminho da salvação, entram no caminho de Cristo, Deus faz acepção de pessoas sim. Tem pessoas que não serão aceitas, tem pessoas que serão jogadas, condenadas e jogadas no lago de fogo, no inferno, na condenação eterna. E tem pessoas, em contrapartida, que serão aceitas, que entrarão no reino de Deus, que desfrutarão de uma eternidade na glória de Deus. Então isso é um fato, irmãos, inegável. Isso é uma verdade absoluta. No momento em que Deus te chamou, no momento em que você foi em busca de Deus, você estava de qualquer maneira. Você estava de qualquer forma. Mas a partir do momento que você encontrou com Jesus, você encontrou com Deus, que Deus te pegou de verdade, que Deus te salvou de verdade, a partir desse momento agora você abre os teus olhos, os seus olhos são abertos, as escamas caem e você passa a enxergar a verdade. O que eu devo fazer agora para ser aceito por Deus? E Caim, irmãos, perceba que Deus diz assim, ó: por que você está furioso? Porque eu não te aceitei. Se você proceder bem, não é certo que será aceito? Então Caim estava tendo uma vida que não agradava a Deus. As suas atitudes não o agradavam. E aqui o que é usado de exemplo, a atitude que a palavra de Deus usa como exemplo na vida de Caim, é no momento em que ele separa a sua oferta. No momento em que ele vai prestar o culto a Deus. A Bíblia diz somente que ele trouxe do fruto da terra uma oferta. Ele pegou qualquer coisa lá que ele produziu e trouxe para Deus. Não se preocupou não teve um zelo para que aquilo fosse da melhor forma possível, com a intenção correta. A intenção correta. Porque o problema aqui, meus irmãos, não é entregar uma adoração a Deus, não é dizer que você tem comunhão com Deus.
e você fazer coisas, obras com as suas mãos que evidenciam uma comunhão, mas que no fundo, no interior, não é comunhão. Então, no momento em que Caim separa a sua oferta, revela a vida em que Caim estava tendo. Sem zelo por aquilo que ele estava fazendo para Deus. Ele simplesmente fazia, ele simplesmente tinha uma ocupação, ele simplesmente realizava algumas obras. Mas não fazia aquilo como alguém que faz para Deus. E perceba que muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes, falamos que temos intimidade com Deus. No sentido de dizer que temos um relacionamento com Deus, nos relacionamos com Deus, que temos comunhão verdadeira com Deus. Mas a gente fala isso porque a gente olha para as nossas obras. Ah, eu tenho comunhão com Deus porque eu faço isso, isso e aquilo outro, eu entrego coisas com as minhas mãos. Mas nós não temos um coração disposto a ser confrontado por Deus. Nós não temos uma vida disposta a ser mudado pela sua palavra, a mudar atitudes internas dentro do nosso ser. Sabe? A parar de ser egoísta, a parar de ser avarento, a parar de ter inveja, a parar de não querer mais perdoar o teu irmão. Sabe? Atitudes, elas são a revelação de sentimentos internos, de desejos internos, de pensamentos e convicções internas. E é essas convicções, esses pensamentos, essas vontades que Deus quer transformar em nós. E nós temos comunhão com Deus quando nós estamos dispostos, prontos a mudar nessas questões. Quando oramos, irmãos, e não porque simplesmente temos que cumprir um protocolo, mas quando oramos e em nossas orações, a gente diz: Senhor, me transforma. Senhor, me ajuda em meu pecado. Senhor, me ajuda em minhas dificuldades. Na semana passada a gente falou sobre sentimentos, ou algum estudo atrás a gente falou sobre os sentimentos que a gente muitas vezes a gente não quer deixar que Deus venha redimir esses sentimentos. Sentimento de raiva, sentimento de angústia, sentimento de ansiedade, sentimento de mágoa. São essas coisas internas que compõem o nosso ser, que nos revelam quem nós somos. E Deus quer mudar essas coisas. E quando Deus muda essas coisas, e nós estamos prontos, dispostos a ser mudados por Deus, aí sim nós temos comunhão com Deus, porque agora a gente passa a nos parecer com Cristo e não com essas obras que a gente leu aqui em 1 Coríntios e em Gálatas. Então a primeira coisa, comunhão, ela funciona a partir do momento em que eu tenho comunhão com Deus. Antes de eu ser um com o meu irmão, eu preciso ser um com Deus. Eu preciso estabelecer uma comunhão absoluta com Deus. Eu preciso ter uma vida que agrade ao meu Senhor. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia vai dizer que Jesus suava sangue. Não era porque Jesus ia sofrer dores inimagináveis em sua pele, em seu corpo, em sua carne. As chicoteadas, né? A coroa de espinhos. Mas Jesus estava suando sangue, porque Deus o abandonou por causa das nossas transgressões. Você vai perceber, lendo a palavra de Deus, que todas as vezes que Jesus orou, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, eu te agradeço por isso ou por aquilo. Mas no momento em que Deus o abandonou na cruz, Jesus ora da seguinte forma: Deus meu, por que me abandonastes? Então, naquele momento, a comunhão entre Cristo e Deus foi rompida por causa dos nossos pecados.
Então, da mesma maneira que Cristo foi rejeitado por seu Pai por causa dos nossos pecados, Cristo se colocou em nosso lugar. Da mesma maneira, Deus não aceita aqueles que não obedecem a sua palavra. Não seguem o caminho de Cristo. Não seguem aquilo que a sua palavra estabelece como padrão de adoração. Padrão de adoração. Existe sim um padrão que nós oferecemos a Deus e Ele aceita. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos nos atentar e olhar para a nossa comunhão com Deus. Em primeiro lugar. Sem essa comunhão com Deus, nós não vamos conseguir estabelecer uma comunhão com o nosso irmão, e esse é o segundo ponto que eu inicio agora. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E ele responde: eu não sei, porque eu não sou responsável pelo meu irmão. E agora nós entrando no segundo tópico, que é a comunhão com os irmãos. Irmãos, você pode cumprir todos os protocolos e atividades que você tem na sua comunidade de fé. E você faz isso, e você muitas vezes lê a palavra, você ora, mas se você for a fundo e colocar isso diante do Senhor, você vai perceber que você não consegue, isso não é verdadeiro porque você não tem comunhão com o teu irmão, você não se importa com o teu irmão. As tuas orações, elas são egoístas. Você só sabe pedir coisas para Deus para ti mesmo. E essas coisas, na maioria das vezes, não são coisas eternas. Mas são desejos, são sonhos, são coisas materiais. Sabe? Quantas das nossas orações a gente ora: Senhor, venha sobre nós, tenha misericórdia de nós, venha sobre a tua igreja. Senhor, cuida dos meus irmãos, cuida do fulano, do ciclano que está passando por determinada situação difícil. Pai, tenha misericórdia dos meus irmãos, assim como o Senhor teve da minha vida naquele momento que o Senhor me ajudou. As nossas orações, elas são: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu tenho um sonho tal. Senhor, a tua palavra diz que não sei o que você vai fazer de mim um pai de multidões, que você vai fazer de mim isso e aquilo, o Senhor vai me dar grandes coisas, o Senhor vai fazer coisas em minha vida e não sei o que e tal. Quando, na verdade, a nossa oração deveria ser: Senhor, ajuda-nos, Senhor, na propagação do teu evangelho. Eu e os meus irmãos estamos tendo dificuldade nisso. Senhor, nos ajuda a levar o teu evangelho adiante. Senhor, me ajuda a perdoar o meu irmão. Sabe? Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda aquela família. Senhor, nos ajuda como igreja. Senhor, venha sobre nós. Senhor, ajuda-nos. Pai nosso. Entende? Então, nas nossas orações, nós conseguimos perceber se nós temos realmente, de fato, comunhão com Deus e os nossos irmãos, ou aquilo é simplesmente uma oração egoísta que Deus não vai responder. Que Deus não vai responder, porque ela é egoísta, ela só pensa no teu ego, no teu eu. E é interessante que Caim, ele se revolta quando ele e a sua oferta não são aceitos. E na verdade, Caim não queria ser aceito. Caim queria que Deus aceitasse a sua oferta. E esse é mais um pensamento que nós temos, falho. Nós queremos que Deus aceite as coisas que nós fazemos, mas não paramos para analisar se Deus está nos aceitando. E Caim vai lá e mata Abel. E quando Deus pergunta: cadê o seu irmão? Não é porque Deus não sabia o que tinha acontecido, mas era para revelar o coração de Caim. E Caim responde: eu não sou responsável pelo meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A partir do momento que você entra no caminho de Cristo, que você tem comunhão com Deus e, consequentemente, você passa a ter comunhão com irmãos em fé, você passa a ser responsável pelo teu irmão.
Muitas pessoas olham para a tua vida, pedem conselhos para você, pedem ajuda para você, se espelham, se inspiram em você. E se você não tiver uma vida que comprove a tua fé, e você exerce uma influência ou uma responsabilidade sobre aqueles irmãos, Deus vai requerer de você e de mim. E, irmãos, eu não trago isso somente como uma responsabilidade, mas também como uma evidência de transformação e de salvação nas nossas vidas. Quando eu me preocupo, quando eu assumo responsabilidades, problemas que não são meus, para ajudar o meu irmão, eu estou assumindo aquela responsabilidade e eu estou provando que eu tenho comunhão com o meu irmão. E isso serve para os dois lados. Quando eu sou ajudado, eu preciso baixar a minha guarda, preciso me expor para o meu irmão para que ele me ajude. Eu preciso de humildade para que o meu irmão se intrometa na minha vida, corrija as minhas ações através da palavra. Eu preciso de humildade. E também para a gente entender que nós temos a responsabilidade de ir até o nosso irmão e perguntar o que está acontecendo. Você está bem? Você precisa de ajuda? Vamos caminhar junto. Vamos dividir esse fardo. Quando Caim responde para o Senhor, eu não sou tutor do meu irmão, eu não sou responsável pelo meu irmão. Isso revela que Caim não tinha comunhão com o seu irmão Abel e também não tinha comunhão com Deus. Deus não aceitou Caim e sua oferta. E Deus aceitou Abel e a sua oferta. Perceba que quando Abel vai separar a sua oferta, a sua adoração, a Bíblia destaca algumas coisas importantes. As partes gordas. Isso era sinal de coisas boas, sabe? A gordura dos animais era a coisa mais valorizada dos animais. Então as partes mais gordas, mais suculentas, mais gostosas das primeiras crias do seu rebanho. Sabe? Aquilo que, não, primeiro eu vou fazer para Deus. E é engraçado que aqui provavelmente veio na tua cabeça, quando eu vou ofertar e você ainda está somente nessa bolha de oferta monetária, eu sempre, quando eu vou dar o meu dízimo e a minha oferta, a primeira coisa quando eu recebo é separar o meu dízimo. A primeira coisa que eu faço é separar o meu dízimo, porque isso é primordial. Você sabia que você pode estar primeiramente separando o teu dízimo, a tua oferta, a tua contribuição monetária de forma errada e Deus não está aceitando ela? Tem uma passagem que a Bíblia vai dizer, olha, se você tiver algo contra o teu irmão ou algo para ser perdoado, deixa a tua oferta ali, vai, se conserte com o teu irmão, depois volte e entregue a sua oferta. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que essa pessoa ela foi primeiramente ofertar. Mas a questão não é primeiramente ofertar, a questão é primeiramente estar em comunhão com o meu irmão. E eu só vou ter comunhão com o meu irmão se eu estiver em comunhão com Deus. Então, a partir do momento que eu tenho comunhão com o meu irmão, eu vou lá e separo a minha oferta. Percebe como é diferente? E aí Deus aceita você e a tua oferta. Deus aceita você e o teu culto, a tua adoração a Deus. Eu encerro com a passagem da crucificação de Jesus. Quando Jesus ele foi crucificado, irmãos, a gente já falou isso aqui no início, né? A palavra vai dizer que Jesus suava sangue. Jesus sabia o porquê ele tinha vindo nesse mundo. Ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele ia padecer, ele sabia que ele ia sofrer. E isso o atormentava de certa forma. Mas no momento em que ele se deparou com a realidade de que ele seria excluído por Deus, que ele não seria aceito, a Bíblia vai dizer que Jesus estava sentindo uma angústia mortal. Ele suava sangue.
E esse deve ser, irmãos, o nosso sentimento. Senhor, será que eu estou sendo aceito por Ti? Será que eu tenho de fato comunhão contigo? Porque eu preciso também ter comunhão com os meus irmãos. Eu preciso. Querido, você não é igreja sozinho. Você não busca a Deus sozinho. Você não consegue ser um cristão, você não consegue ter comunhão verdadeira se você não fizer parte de uma família em Cristo, de uma igreja, de uma comunidade de fé saudável que busca viver as escrituras. Sabe? Se você faz parte de uma comunidade de fé evangélica e você não tem comunhão com os irmãos, que você não tem transformação de vida, você não tem comunhão com Deus, saia e procure um lugar, ou se essa comunidade é bíblica, é saudável, então você precisa ir para os pés de Jesus e se arrepender, e buscar ajuda, e pedir aos seus irmãos, pedir para o seu pastor. Caso contrário, você precisa procurar um lugar, uma comunidade de fé onde ela venha de encontro ao teu ser, para que você venha ter comunhão com Deus e comunhão com os teus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Ter comunhão com os irmãos implica em muitas vezes esses irmãos que nós confiamos, eles se intrometerem na tua vida. Falar assim, ó, ô fulano, você está errado. Você está em pecado, você precisa mudar, você precisa se arrepender. E também, irmão, eu estou aqui. Conte comigo. Vamos dividir o fardo. Nós estamos juntos. Você sabia que não tem como separar dois irmãos em Deus? Porque para você separar dois irmãos em Cristo, você precisa se separar de Cristo. Porque você só é irmão por causa de Jesus. Eles são meus irmãos em Cristo, somente em Cristo. Se não for através de Cristo, não somos irmãos. Perceba que no início do vídeo, se eu não me engano, eu falei: sejam bem-vindos, irmãos, e para você que acompanha o nosso canal, porque nem todo mundo que anda conosco, que vai na igreja, que acompanha o nosso canal, que participa das coisas da comunidade de fé é irmão, porque ainda não foi aceito por Deus. Eu espero que essa palavra venha transformar as nossas vidas. Eu espero que todas as vezes, a partir de hoje, que a gente pensar no conceito de comunhão, eu primeiro venha olhar para a minha vida e venha refletir: Senhor, será que eu estou em comunhão contigo? E se eu não estiver, Senhor, me ajuda, me resgata desse lugar, me tira daqui e me leva para um lugar onde eu vou ter comunhão contigo. Porque eu tendo comunhão contigo, Deus, consequentemente, inevitavelmente eu vou ter comunhão com os meus irmãos. A comunhão verdadeira com Deus, ela propaga, ela revela, ela se manifesta na comunhão com os meus irmãos. Amém, meus queridos? Que Deus possa te abençoar. Reflita sobre essa palavra e que a comunhão venha a ser uma disciplina na nossa vida, que nunca mais venhamos esquecer disso, né? Que venhamos sempre ter isso aplicado na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.